O mundo está sempre em transformação. Quem já não teve a impressão de que o tempo e a história estão mais acelerados, mais intensos? Para quem vive hoje, pode parecer estranho, mas a humanidade já passou por mudanças ainda mais radicais do que essas. A Primavera dos Povos. Europa, 1848. Como numa onda, movimentos revolucionários tomaram uma área que corresponderia hoje a 11 países. Nunca uma revolução se espalhou tão rápida e amplamente. Várias razões estão na origem desses movimentos que questionaram a ordem da sociedade europeia no século XIX. Pouco tempo antes das revoluções, aconteceu uma quebra nas safras de batata e trigo, que eram a base da alimentação popular. O custo de vida disparou e a população deixou de consumir produtos manufaturados. A crise começou no campo e chegou às fábricas. Os anos que antecederam a Primavera dos Povos, os anos de 45, 46, 47, foi um período de crise econômica muito forte que abalou a Europa. Então, todos esses fatores, o aumento do desemprego, o descontentamento geral das condições de vida da classe trabalhadora, é possível dizer que isto contribuiu decisivamente para criar uma situação revolucionária, ainda que não seja possível dizer que esse tenha sido o fator exclusivo. Além da crise econômica e do empobrecimento da população, outras razões alimentaram a Primavera dos Povos. Desde a Revolução Francesa, em 1789, a Europa já vivia dias agitados. Ainda que a Revolução Francesa tenha tido essa iniciativa de contestar a justificação do poder do rei como um poder divino, como uma representação divina na Terra, não houve um efeito imediato, ou seja, o rei foi decapitado na França, o regime monárquico foi contestado, mas após o Congresso de Viena, em 1815, o poder da monarquia foi restabelecido. Então, esse período que vai de 1789 a 1848 é um período cheio de idas e vindas, de restauração monárquica e avanço do regime republicano e parlamentar. Por volta de 1820, as monarquias dominavam boa parte do território europeu. Na França, o rei Carlos X indenizou os nobres que sofreram prejuízos na Revolução Francesa. A burguesia detinha os meios de produção da indústria nascente e dominava o comércio, mas estava longe de exercer o poder político. A burguesia, ao não ter o controle político sobre o conjunto da França, ela não tinha à disposição a possibilidade de vender livremente seus produtos no país. Então, e por outro lado, a nobreza continuava tendo privilégios de nobres que atrapalhavam os negócios da burguesia. Por exemplo, a nobreza não pagava impostos como deveria pagar como qualquer cidadão. Se a burguesia tivesse o controle completo do Estado, como ela ambicionava, ela poderia acabar com a manutenção de vários pequenos impostos que atrapalhavam os negócios e a livre circulação de mercadorias dentro do próprio país. Em 1830, o rei Carlos X dissolve a Câmara e suspende a liberdade de imprensa. Essa concentração de poder provocou revoltas. Liderados pela burguesia, os franceses enfrentam a monarquia de Carlos X durante 3 dias de lutas intensas. Os 3 dias gloriosos, como ficaram conhecidos. E venceram. A vitória de 1830 sobre o absolutismo foi imortalizada por uma pintura de Eugène Delacroix. Mesmo sendo um pintor reconhecido na época e membro da aristocracia, Delacroix assistiu aos combates de perto. Sua pintura retrata a liberdade como uma figura feminina que emerge vitoriosa das barricadas parisienses. Em uma carta para o irmão, o artista revela o significado deste trabalho. Se não pude lutar pela pátria, pelo menos posso pintar por ela. Em 1830, há o primeiro embate, uma primeira luta da burguesia por fazer o seu poderio ser representado no Estado. O rei, na época, Carlos X, ele inclusive teve que abdicar do trono e fugir, porque
o resultado foi justamente que a burguesia conseguiu colocar um limite para aquele poderio absoluto, marcando, portanto, um primeiro momento chave na história da França pós-Revolução Francesa, onde a burguesia se vê novamente confrontada diretamente com a nobreza de origem monárquica. Pode-se dizer que 1830, de certa forma, é um prenúncio do que estava por vir. A queda do rei Carlos X não significou o fim da monarquia na França, mas limitou o poder político do novo rei. Luís Felipe, que ficou conhecido como rei burguês, foi obrigado a seguir a Constituição. Mas a tensão entre a monarquia e a burguesia nunca deixou de existir. Esse período de 1789 a 1848 é um período onde as lutas de classes na Europa estavam polarizadas em torno, de um lado, da luta da burguesia contra a nobreza e, por outro, da luta da burguesia contra o proletariado nascente. E qual era o interesse da burguesia no poder político? Destravar todos os impasses, todas as barreiras para a expansão do capital. Finalmente, em 1848, 18 anos depois da ascensão do rei burguês, a burguesia volta a agitar o cenário político. Queria instaurar um novo regime na França. E não estava sozinha. Trabalhadores e camponeses também se rebelaram. Impulsionado pelas ideias liberais e nacionalistas, pela fome e ainda pelo nascente movimento socialista, diversos segmentos da sociedade se uniram na luta pela República. A França era o centro detonador das revoluções europeias. Lá, a República foi proclamada em 24 de fevereiro. Em 2 de março, foi a vez do sudoeste alemão. No dia 6 de março, a região da Bavária. No dia 13, o movimento revolucionário foi vitorioso na Hungria. Em 18 de março, na Itália. E assim se seguiu até a Revolução triunfar em todo o centro do continente europeu. O cenário passa a ser ocupado também pelo movimento operário. Então, os trabalhadores começam a se articular, começam a existir sindicatos e partidos de trabalhadores. Então, por exemplo, o célebre manifesto do Partido Comunista do Karl Marx e do Engels, ele é proclamado nesse período. E o objetivo central, né, desses movimentos, tanto dos liberais, que é uma ideologia da burguesia revolucionária desses países, quanto desse movimento operário, é de suplantar os interesses da nobreza que ainda permanece em vários países. Enquanto a burguesia busca, em várias regiões, construir as condições para que ela desenvolva o mercado e o capitalismo e a industrialização, o movimento operário busca avançar direitos sociais, quer dizer, conquistar direitos elementares que não existiam. Por exemplo, o direito a um salário mínimo para diferentes categorias, a proibição de trabalho infantil, a proibição de trabalho para as mulheres grávidas, eram direitos que não existiam. Não existia legislação social em vários países. Então, essas reivindicações que começam a se difundir, principalmente através da França, que é um país politicamente mais maduro nessa época, ela começa a contaminar outros setores europeus. Na França, a Primavera dos Povos derrubou mais um rei. Os trabalhadores chegaram a participar do governo provisório durante a República. Mas os burgueses optaram por fortalecer a política liberal e buscaram um entendimento com a nobreza e os latifundiários. Depois de lutar ao lado da classe operária, a burguesia se tornou o principal inimigo dos trabalhadores. Em 2 anos e meio, a monarquia estava de volta ao poder, desta vez com o apoio da burguesia francesa. A Primavera dos Povos não durou mais que poucos meses fora da França. Todos os antigos governantes foram reconduzidos ao poder. Mas por que revoluções, que se espalharam por uma área tão grande, foram rapidamente derrotadas? A situação do movimento operário naquele período ainda não tinha um amadurecimento político suficiente para, nos embates de 1848, proporcionar que o proletariado se constituísse como uma força social com um projeto próprio. E a classe trabalhadora, ela sabia contra quem ela estava, ou seja, ela estava contra o poder absoluto e contra a situação das condições de vida e do desemprego, mas ela não sabia o que colocar no lugar.
Não existia, portanto, um amadurecimento político forte que possibilitasse tomar o Estado e se contrapor ao poder da burguesia, que naquele momento já era a sua adversária política clara, principalmente após a repressão brutal que houve em junho de 48. Mesmo derrotadas, as revoluções de 1848 trouxeram consequências que influenciariam profundamente o futuro da sociedade. 1848 tem um significado político bastante importante, que é o significado de mostrar que o início de uma contradição histórica, de um antagonismo de classe entre burguesia e proletariado, que se expressa até os dias de hoje. Então, embora o socialismo, chamado socialismo real, tenha sido derrubado em 1989, como a gente conhece com a derrocada da União Soviética, o embate entre burguesia e proletariado ele é presente até os dias de hoje. O conflito capital-trabalho ele segue tendo uma expressão nos locais de trabalho, nas relações de trabalho e na luta política ideológica, e esse embate é marcado pelo confronto entre capital e trabalho e, portanto, o confronto entre dois projetos de classe distintos. Em 2011, aconteceram vários movimentos revolucionários nos países árabes. Juntos, ganharam o nome de Primavera Árabe, uma referência à Primavera dos Povos. Eric Hobsbawm foi um dos historiadores mais respeitados do mundo. Para ele, a essência de 1848 ainda está viva na luta contra os governos ditatoriais. Foi uma grande alegria redescobrir que é possível que as pessoas saiam às ruas para se manifestar.